tarde, eu vou estar fazendo mais uma videoaula com conteúdo de genética, falando sobre a duplicação do DNA e a estrutura do DNA. Essa videoaula é baseada no conteúdo apresentado ao curso de Fisioterapia da matéria de Genética e Embriologia, do docente Rodrigo Franklin. Bom, a sigla DNA significa ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Bom, o DNA ele vai ser formado estruturalmente por fosfato, pela desoxirribose, que é o açúcar do DNA, e por bases nitrogenadas. Bom, podemos dizer também que é formado por uma dupla hélice com bases nitrogenadas conectadas por pontes de hidrogênio em filamentos torcidos. Podemos falar isso, que é esse desenho que está mostrando aqui. É um DNA, temos duas bases nitrogenadas, temos bases nitrogenadas no centro, que são as escadinhas, e os filamentos torcidos, ou seja, a dupla hélice, que ela é torcida. Essa dupla hélice ela vai ser formada pela desoxirribose e pelo fosfato, chamando também esse conjunto de pentose. Bom, se adicionarmos esse conjunto da desoxirribose mais o trifosfato e uma das bases nitrogenadas, temos um nucleotídeo. Esse nucleotídeo ele vai ser formado por uma das bases nitrogenadas. Nós temos 4 bases nitrogenadas: timina, adenina, citosina e guanina. Além disso, essas bases nitrogenadas são subdivididas em 2 tipos, que são as purinas e as pirimidinas. Essas bases nitrogenadas são diferenciadas, eu gosto de diferenciar, que eu acho mais fácil, olhando estruturalmente, sua estrutura química, ou seja, as purinas vão possuir 2 anéis benzênicos, que seriam as adeninas e as guaninas. E as pirimidinas vão possuir apenas um anel benzênico, que seriam a timina e a citosina. Bom, além disso, essas bases nitrogenadas, elas são específicas, ou seja, elas se conectam apenas com outras bases nitrogenadas específicas. Ou seja, mais ou menos como aquele encaixe chave-fechadura. Então, a adenina só vai se conectar, só vai se interagir, fazer uma ponte de hidrogênio com a timina. A citosina apenas com a guanina. Isso no DNA. No RNA vai mudar alguma coisa, mas isso é para uma próxima videoaula que eu vou estar falando. Bom, então, vai mudar isso daí. E daí a gente vai ter as pontes de hidrogênio unindo esses 2 filamentos, essas 2 hélices, esses nucleotídeos, tanto da direita como da esquerda, podemos dizer assim, vulgarmente falando. Bom, e essas pontes de hidrogênio, elas são necessárias para que, como que eu posso dizer, essa ligação por ponte de hidrogênio é necessária porque ela é mais fácil de se quebrar. Imagine se fosse uma ligação covalente. A energia necessária para quebrar uma ligação covalente hoje é sabido que é 470 kJ. Então você imagina, se o nosso DNA fosse ligado às bases nitrogenadas por ligações covalentes. Como que ocorreria essa duplicação? Será que ocorreria? Será que conseguiríamos duplicar nosso DNA? Ou será que não? Eu acredito que não, porque é uma ligação muito mais resistente, muito mais forte. Já a ponte de hidrogênio não, é muito mais fácil de se quebrar. Pegar de exemplo a água. Água em estado líquido. Eu elevo a temperatura a ponto de ebulição, eu tenho que a molécula de água está em estado líquido, interagindo por ponte de hidrogênio de 3 a 4 ligações com outras moléculas. Uma molécula com outras 3 ou 4 moléculas por pontes de hidrogênio. Aí entra em ponto de ebulição, essas ligações de pontes de hidrogênio começam a se quebrar. E essa molécula fica com uma ligação, ou nenhuma, ou 2 ligações, e começa a ficar em estado gasoso, essa água que era líquida. Então você vê que é muito mais fácil quebrar uma ligação de ponte de hidrogênio com uma ligação covalente. E como que essa ligação de ponte de hidrogênio vai ser quebrada no nosso DNA? Vai existir uma enzima chamada DNA polimerase. Ela vai promover essa quebradura, ou seja, o rompimento das pontes de hidrogênio. A partir da hora que eu rompo as pontes de hidrogênio, eu já não tenho 2 filamentos conectados. Então eu não tenho um DNA com dupla hélice. Esse DNA com dupla hélice vai se passar a chamar de 2 filamentos moldes de DNA. E daí eles começam a se separar.
Então, é isso que vai acontecer. Então, a partir da hora que eles se separam, vem nucleotídeos pré-existentes na nossa célula, vem ao lado desse filamento molde, se conectando nos lugares certos, até porque, como foi dito antes, as bases nitrogenadas são bem específicas. Então, se eu tenho meu filamento molde com uma base de nucleotídeos de timina, adenina e citosina, essa timina só vai se conectar com o nucleotídeo pré-existente de adenina. Essa adenina só vai se conectar com o nucleotídeo pré-existente de timina. Essa citosina só vai se conectar apenas com o nucleotídeo de guanina. Então, por isso que a gente tem que o DNA consegue se duplicar e ficar idêntico ao original. Então, o original está duplicando e tornando dois DNAs idênticos. Aí, esses nucleotídeos pré-moldados se alinham na sequência e começa a se fazer as pontes de hidrogênio entre eles. Essas pontes de hidrogênio vão se conectando com ele, tornando esses dois filamentos moldes em duas moléculas de DNA. Lembra que a gente falou na videoaula passada do processo de intérfase, que eu tenho uma cromátide que se torna duas cromátides irmãs na fase S? É mais ou menos isso que está ocorrendo. Eu tenho uma molécula de DNA que se tornou duas moléculas idênticas. A cromátide não é o cromossomo? O cromossomo não possui moléculas de DNA? Então, o que está acontecendo nessas moléculas de DNA? Não está se duplicando na intérfase? Então, é isso que está acontecendo aí. O DNA está se duplicando, tornando-se idêntico. Então, vou ter duas cromátides irmãs. Por quê? Porque as moléculas de DNA sofreram esse processo de quebra de ponte de hidrogênio, chegaram nucleotídeos pré-existentes, se alinhando ao filamento molde e tornando duas moléculas de DNA, assim por dizer. Então, por isso que é importante a duplicação do DNA correta, para que haja essa cromátides irmãs, para que entre em processo de mitose e haja duplicação celular. Entendeu? Qualquer coisa é só vocês comentarem no vídeo alguma dúvida que eu vou estar respondendo. Bom, então vou fazer um apanhado geral, uma revisão. Eu tenho o DNA, que ele vai ser formado por duas hélices, por bases nitrogenadas e nucleotídeos. Os nucleotídeos contêm bases nitrogenadas, fosfato e desoxirribose, que é o açúcar do DNA. Bom, essas bases nitrogenadas são conectadas por pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio necessitam ser quebradas para que haja duplicação desse DNA. Então vai chegar a enzima DNA polimerase quebrando essas pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, uma vez quebrada, vai tornar essa molécula de DNA em dois filamentos moldes, onde vão chegar nucleotídeos pré-existentes da célula se conectando na mesma sequência da molécula de DNA original, tornando duas moléculas de DNA idênticas à original, que se dividiu. Isso é muito importante para a gente ter a regeneração celular, para acontecer a mitose. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.